Missões, o que é? É proclamar o Evangelho. A evangelização é uma ordem urgente que deve ser cumprida por todos. Como posso fazer missões? Primeiramente, eu posso orar por missões. A oração toca o mundo inteiro. Ela não tem fronteiras geográficas, barreiras linguísticas, nem preconceitos culturais. Não existe obra missionária vitoriosa sem oração. Eu também posso contribuir para missões. Somos todos missionários. Alguns devem ir, outros devem ficar, mas todos nós devemos contribuir. O nosso amor por Deus e pela sua obra é proporcional à disposição que temos para investir na evangelização dos povos. Mas eu também posso ir para missões. No começo da igreja, Deus separou os seus obreiros e os enviou a pregar. Eles foram desbravando campos, ganhando vidas para Cristo e plantando igrejas. Hoje, nós somos frutos deste trabalho e Deus pode nos levantar e também levantar os nossos filhos para fazer parte desta grande obra que é levar a palavra de Deus, seja aqui, seja ali ou além da fronteira. Essa missão é a mais nobre, a mais importante, a mais urgente e também a mais compensadora. Mas você pode se perguntar, por que eu devo fazer missões? Fazer missões ou praticá-la não é uma escolha pessoal, é uma escolha de Deus. Fazer a diferença através de valores eternos é a grande razão de estarmos aqui. E essa diferença só acontece através da ação missionária da igreja. O mundo necessita de pessoas que se comprometam com Deus em anunciar suas boas novas. Então, podemos contar com você? Paz do Senhor, meus queridos irmãos da Assembleia de Deus Ano Bom, todo mundo que está nos assistindo, que Deus abençoe a sua vida. Receba aqui o abraço da saudação do pastor Júlio Machado, de todos os missionários, de toda a diretoria de Semipa, Semeadores Missionários com Paixão pelas Almas. Tenho a alegria de receber o convite, de poder estar aqui com vocês, transmitir o meu abraço ao pastor Felipe Bene, ao pastor José Edson, toda a equipe da Secretaria de Missões, agradecer por este honroso convite de estar participando deste momento tão especial aqui com vocês e falar da obra, da tarefa que é de toda a igreja, de todos os crentes, de todos nós, a obra missionária. Eu quero lembrá-los da palavra do Senhor Jesus Cristo, que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e o versículo 8, que diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Estas são palavras do próprio Jesus Cristo. Foi ele que nos deu esta tarefa. E eu quero, nesta oportunidade, lembrá-lo que ele derramou o Espírito Santo. Ele nos batizou. Somos pentecostais. Somos da Assembleia de Deus com 109 anos vivendo o poder do Pentecostes no Brasil. E o que ele espera em troca de nós é que nós estejamos sendo testemunhas dele. Atente que ele tem nos dito que nós precisamos ser testemunhas dele aqui em Jerusalém, onde nós estamos. Mas também precisamos ser testemunhas dele na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso significa que aqui na nossa Jerusalém, nós mesmos testemunhamos.
Nos outros campos, Judéia, que pode ser outras regiões próximas a nós, que nós não podemos alcançar como igreja local, presencialmente. Samaria, podemos pensar nos grupos de pessoas brasileiros, mestiços, que são, por exemplo, os indígenas, os ciganos, os quilombolas, os ribeirinhos da região amazônica, os sertanejos nordestinos, enfim, todos aqueles grupos específicos podem ser os samaritanos, a nossa Samaria, e nós precisamos alcançá-los. E os confins da terra, outros países, outras nações. Para alcançá-los, então, nós precisamos dos missionários. Aqui, nós mesmos pregamos, ou evangelizamos, testemunhamos, mas nos outros lugares, esta tarefa vai ser realizada pelos nossos representantes, os missionários. Vocês aí, por exemplo, aqui em parceria com o CEMIPA, tem o pastor Marcelo e a missionária Vânia, que estão na Espanha. Em nome deles, o nosso muito obrigado pelo apoio, pela contribuição, pelas orações que vocês têm enviado para eles. É fundamental, muito importante, esta fidelidade, este honrar a tarefa missionária. Eu quero lembrá-los que, além de nós estarmos testemunhando, Jesus nos deu a tarefa de pregar o evangelho a toda criatura, em todo o mundo, como está em Marcos 16. Além de testemunhar e pregar, ele diz que agora aqueles que se converterem precisam ser discipulados. Mateus 28 nos diz que precisamos fazer discípulos. Precisamos ensiná-los a guardar todas as coisas. Precisamos batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aqui nós fazemos todas essas tarefas. Nós testemunhamos, pregamos, discipulamos, batizamos, integramos a igreja. Mas nos outros campos, os missionários são os nossos representantes. Então, precisamos estar tendo os nossos missionários, ou enviados ou adotados. Mas precisamos, cada igreja local, poder definir. Nós aqui estamos fazendo a obra local. Toda a igreja está envolvida. Mas, na nossa Judéia, temos os missionários tais. Na nossa Samaria, os missionários tais. Nos confins da terra que o Senhor nos confiou, nós temos tais missionários em tais países. Essa é uma alegria. Esse é um prazer. E é possível para toda a igreja, para todas as igrejas. E Jesus quer que cada igreja local, cada ministério, cada congregação, cada crente esteja empenhado nesta tarefa, esteja realizando esta obra que ele nos confiou. E foi Jesus Cristo, aquele que foi o primeiro missionário de Deus a trazer-nos a presença, a glória de Deus e nos dar a sua própria vida para nos reconciliar com o Pai. Então, ele foi enviado do Pai e tem nos enviado também. Ele tem autoridade para nos enviar porque ele aceitou o envio que o Pai lhe deu, de vir à terra, de ser um como nós, de vencer o pecado para nos reconciliar com Deus e estar agora intercedendo por nós. Então, ele espera que todos os seus seguidores, todos os seus discípulos, todos os membros do corpo de Cristo estejam empenhados nisso. Não é uma questão de opção, de chamado. Não precisamos sentir chamado para fazer missões. Precisamos obedecer aquilo que Jesus tem nos dito, de testemunhar, pregar e fazer discípulos. Então, queridos, parabéns por vocês estarem empenhados na obra missionária. Obrigado pela parceria aqui. E assim, neste tempo que nós estamos vivenciando de pandemia, de isolamento, ficou mais notório para nós que nós ganhamos pessoas para Jesus, muito especialmente a partir dos relacionamentos. Relacionamentos pessoais. Então, hoje temos ganhado poucas pessoas. Temos alcançado alguns desviados? Poucos. Porque nós não estamos tendo cultos presenciais, relacionamentos pessoais. Então, isso mostra a importância do missionário estar presente naquela aldeia, naquela tribo, naquela comunidade, naquele país, naquele grupo específico. Isso vai gerar frutos
de pessoas se rendendo a Jesus. Então, e agora, dentro da pandemia, conscientizamos-nos da importância também do pastor, do líder, do obreiro local. Veja, a maioria dos cultos, das lives, são feitas pelo pastor, pelo líder daquele departamento, daquela congregação. Assim também está acontecendo no campo missionário. Aquelas pessoas com as quais os missionários já têm relacionamento, as estão alcançando, porque o missionário mora ali, aprendeu a língua, se aculturou, contextualiza a pregação da palavra de Deus dentro desta cultura, dentro desta visão que tem aquele grupo, aquela pessoa. Então, diante disso, vemos que é fundamental termos os representantes do reino de Deus em cada cultura, em cada contexto local, para que ele possa estar demonstrando o amor de Deus fisicamente, pessoalmente. E, mesmo nesse tempo de pandemia, também os missionários têm feito isso virtualmente. Por exemplo, o missionário de vocês na Espanha, o pastor Marcelo Martim, lá em Santo Agostinho de Guadalix, ele reunia em média nos domingos 50 pessoas no culto. Um número muito bom para a Espanha, não é? Mas, com a pandemia, ele passou a usar, então, o aplicativo Zoom, uma sala de reunião virtuais para fazer os cultos. Num culto que eu preguei, tinha umas 50 conexões, uns 50 celulares ou tablet ou computador conectado, e em cada um deles tinha 2, 3, 4 pessoas. Isso significa que, neste tempo, a igreja lá tem conseguido triplicar, quadruplicar o número de alcances. Naquele culto que eu preguei, e ele traduziu, 3 pessoas que já vinham frequentando confessaram Jesus como Salvador na hora do convite. Olha que coisa maravilhosa. Estão frequentando virtualmente, recebendo discipulado, e nós cremos que serão batizados nas águas. Veja a importância do missionário. Nesta época, ninguém pode se locomover de um país para o outro e de uma região para outra, mas o missionário está ali, morando naquela cidade, trabalhando naquele contexto, falando de Jesus Cristo, edificando a igreja. E a obra está sendo feita com excelência. Por quê? Nós entendemos esta importância. Então, não se esqueça que Jesus tem dado a nós, a igreja, esta tarefa de testemunhar dele, fazer um testemunho simultâneo aqui em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e nos confins da terra. Ele nos deu a tarefa de pregar o evangelho a toda a criatura e de discipular os novos convertidos, levando-os ao batismo e à consequente membresia à igreja. Então nós fazemos isso no contexto local onde nós estamos e através dos missionários. Então toda a igreja precisa fazer isso e todo crente precisa fazer isto. Vocês sabem, a Assembleia de Deus Ano Bom é uma igreja missionária, com visão missionária, evangelística, com uma visão bíblica do reino de Deus. Né? O pastor José Edson sempre ensinou vocês, eu sou testemunha disso. O pastor Felipe tem continuado, porque ele também é pautado e guiado pela palavra de Deus. A Secretaria de Missões continua mobilizando os irmãos. Então, eu quero te motivar a você estar se dispondo para a sua Secretaria de Missões. Se você é de outra igreja local, outro ministério, faça contato com a sua igreja. Diga que você quer orar, quer contribuir, que você quer apoiar os missionários no campo. Porque o nosso apoio para com eles precisa ser assim, né? De finanças, de apoio ministerial, oração e enquanto nós evangelizamos no nosso contexto local. E aí, cada crente pode dar a sua parcela, seja com poucos reais, com mais valores, um valor ainda maior. A Bíblia diz que a nossa contribuição deve ser segundo a nossa prosperidade. Então, de acordo com o que Deus tem feito, segundo a prosperidade que Ele tem te dado, contribua com a obra missionária. Eu tenho certeza que Deus quer te abençoar, que Deus quer multiplicar na tua vida, quer te dar a experiência de ganhar mais almas para Jesus. Mas você precisa estar se dispondo para Ele, dizendo, eis-me aqui, Senhor. Se você não pode dizer, envia-me a mim, pelo menos diga, eis-me aqui. Conte comigo, Senhor. E eu tenho certeza que você vai poder se alegrar com os resultados.
vai se sentir em paz em estar obedecendo ao Senhor. Vai poder estimular outros com teus próprios testemunhos. E eu quero então motivar todos os membros da Assembleia de Deus Ano Bom. Seja um contribuinte mensal. Porque a Bíblia nos chama para sermos fiéis nos dízimos e nas ofertas alçadas. A missões é uma oferta levantada todo o tempo, todos os meses, todos os cultos, né, de acordo com a orientação da igreja, para sustentar o campo missionário. Então seja obediente, contribua, participe, Deus vai te abençoar, você vai ter testemunhos maravilhosos da fidelidade e da provisão de Deus na sua vida. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, abençoar a tua vida, agradecer ao pastor Felipe, a sua fidelidade, a Secretaria de Missões, toda a equipe, desejar que Deus abençoe. Pessoas de outras igrejas que estejam nos assistindo, se você quiser conhecer os missionários de Semipa, nós somos quase 40 famílias, 10 países, 13 projetos, é só você procurar nas redes sociais Missão Semipa, tudo junto, sem tio, Missão Semipa. Você vai nos encontrar no Instagram, no Twitter, no Facebook. Então, será um prazer nós estarmos interagindo e juntos nos apoiando para realizar a obra missionária em todas as partes do mundo. Um abraço para vocês desde São José do Vale do Rio Preto. Deus os abençoe e vamos juntos testemunhando, pregando, discipulando em todos os lugares que pudermos e em Judéia, Samaria e confins da terra, através dos nossos missionários. Um abraço, queridos. Paz do Senhor Jesus.